por todas as mortes que estão existindo nas nações, no Brasil, né? Muitas vidas que nós conhecemos, outras que nós não conhecemos, mas sabemos que há muitas famílias chorando nesse momento, e a nossa oração é para que o Espírito Santo, chamado de Paracletos, alguém para estar ao lado, chamado de Consolador, possa consolar a cada pai de família, a cada mãe de família, a cada filho, a cada um que tem perdido nessa guerra, o Covid-19, os seus entes queridos, e que Deus possa ter misericórdia de cada um de vocês, cada um de nós. Também somos afetados com isso, mas que Deus possa guardar aqueles que estão contaminados neste momento, independente do nível de contaminação. A nossa oração e a nossa petição é que todo o espírito de morte trazido por essa doença maligna, seja de origem biológica, seja de origem espiritual, seja com manipulação humana ou não, seja retirado não somente da nação, mas levado para onde o Senhor Jesus Cristo determinar, e que nós possamos encontrar a saída disso tudo. Que nós possamos juntos estarmos orando e pedindo misericórdia do Altíssimo para encontrarmos a saída para isso tudo. Eu quero falar com você nessa noite, compartilhar algo da parte de Deus, que não é dando sequência àquilo que eu venho falando sobre princípios de dores, embora você possa colocar isso também no intervalo do que está acontecendo, porque tem a ver com isso de certa forma. Eu lhe convido já a preparar a sua ceia, a deixar separado aí o pão, o suco de uva, para que ao termo possamos estar ceando. E lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo de número 16, versículo 19 em diante. Os meus olhos saltaram para algumas coisas aqui, e nós estaremos lendo. E eu vou ler. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º, 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Aqui há uma narração de um rei por nome de Acabe, um rei da nação de Israel, que faz uma aliança política através de um casamento, onde uma princesa fenícia, por nome de Jezabel, que no hebraico significa casta de demônio, filho de Etbaal, significava que o pai dela, além de ser rei da Fenícia, ele era sacerdote de Etbaal, de Baal. Ele tinha uma coroa de rei e também tinha uma coroa de sacerdote. Ao mesmo tempo, ele exercia duas funções, e ele gerou uma filha.
e através da filha fez um casamento político, uma aliança política, um acordo político para envolver toda a nação de Israel e trazer o culto pagão, um culto profano, um culto idólatra, um culto onde orgias sexuais eram hábito normal da liturgia do culto, onde as pessoas não tinham nenhum comportamento moral, não estavam nem aí para as coisas morais, porque a perversão era o que predominava naquela época. E nós sabemos que a nação de Israel foi chamada para ser uma nação especial, zelosa de boas obras, uma nação comprometida com a Torá, comprometida com o Eterno, comprometida com a palavra, uma nação que tem que obedecer à palavra de um Deus santo, de um Deus puro. Porém, a ambição egoísta de um homem faz com que a aliança dele seja uma aliança profana e através disso toda a nação é contaminada. Guarde bem uma coisa, tudo aquilo que acontece no natural, ele é fruto de algo primeiramente no espiritual. Tudo veio existir primeiro no espiritual para poder vir para o natural. E essa aliança agora começa a se desenrolar em Israel. E esta mulher começa a querer influenciar. Diz a palavra de Deus que aqui ela se dizia profetiza. O ministério mestral, o ministério profético é aquele que direciona através do dedo indicador. E ela é uma usurpadora, ela quer tanto o governo secular de um rei, como o governo espiritual de um profeta que direciona. E eu quero falar para você nessa noite, que a questão do reino de Deus tem a ver com o governo teocrático. E eu não tenho nenhum político de estimação, nem de direita, nem de esquerda. Eu não estou aí para nenhum partido político, porém eu me submeto a um rei dos reis e senhor dos senhores, o qual ele manda que eu busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, onde o seu filho primogênito nos ensina a orar: Pai nosso, venha a nós o teu reino e seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. E é hora de uma nação se levantar e começar a pedir: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. E eu quero declarar para todo o governo do anticristo que enquanto não chegar a hora, enquanto não for a hora do Eterno concedida pela autorização e concessão especial dele, ele vai continuar levantando homens e mulheres que têm relacionamento com ele para declarar a palavra profética, que nós não iremos abaixar a guarda, iremos declarar que Yeshua HaMashiach é o Senhor desta nação brasileira. Ele é o nosso padroeiro, ele é o nosso dono, ele é o nosso protetor, ele é o nosso baluarte, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o príncipe da paz, ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança, e nós iremos declarar que manteremos a nossa confiança nele. E aqui ela faz uma aliança para dominar. Escute o que eu vou lhe falar. Essa mulher, esse espírito jezabélico, ele trabalha com manipulação, com distorção, com controle, com falsificação de documento, com levantar de testemunhas falsas, porque ela quer a qualquer custo tomar o poder. E é interessante que normalmente ela usa um laranja, ela usa um testa de ferro para ficar à frente, manipula por trás das cortinas. E eu quero declarar que toda atuação do espírito jezabélico sobre a nação brasileira, colocando laranjas
para manipular, para distorcer, para testemunha falsa, para falsificação de documento, para ter o controle da nação, está falido pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, e que toda a tua artimanha ficará visível e patente a olhos nus. Sabe por quê, querido? Porque se primeiramente ela tomar o governo, se ela tomar as autoridades constituídas, como presidência, Senado, Câmara dos Deputados, vereadores, todos aqueles que é imbuído de autoridade, se ela conseguir manipular, distorcer, sabe o que ela vai fazer logo após? Ela vai atacar a tua casa, ela vai atacar a tua família, naquilo que é herança dos teus pais. E já entraremos nisso, no que tange a vinha de Nabote, onde ela usa toda essa artimanha para poder pegar a vinha de Nabote, através de uma manipulação, de uma distorção, para presentear o seu marido, que era um banana. Eu vi aqui 38 e fiquei impressionado quando eu vi o número 38, porque 38 aponta para algo do futuro. Que esse número 38, e você sabe o que eu estou falando, seja um número comprometido com o reino de Deus, onde o espírito de Acabe, de homens banana que são dominados pelo espírito de encantamento de mulheres feiticeiras, não domine a tua vida, e que você encontre coragem para se levantar como um guerreiro, porque eu quero falar para você nessa noite que escondido em cavernas, que escondido em terras de viúva, ainda tem um povo que não dobrou o seu joelho diante de Baal e que não beijou a sua imagem, que não concorda com um culto profano dado a essa entidade, e que está de pé como os 7.000 que querem o reino de Deus aqui na terra. Eu preciso te falar nessa noite que ainda existe um povo fiel, que você não está só. Escute, quando a perseguição é levantada pelo espírito de Jezabel, de controle, de manipulação, ela usa todos os meios para caçar os homens e mulheres de Deus. E é interessante que no capítulo 17, Deus levanta um homem que não dobrou o joelho diante dela e vai diante do rei Acabe. Para que você entenda, a palavra Baal significa senhor, marido e dono. A palavra Baal também é uma pluralidade de deuses, ou um panteísmo que pode estar vinculado Baal, Belzebu, Apolion, Leviatã, Lúcifer e Astarote. E para uma pluralidade de deuses, para uma pluralidade vinculada a Baphomet, você sabe o que eu estou falando, que vai trazer a perseguição sobre as nações, que vai trazer uma perseguição sobre o Brasil. É interessante que quando Deus guarda aqueles que são dele, Deus não tirou o profeta Elias das terras de Jezabel. Enquanto ela procurava em tudo quanto é lugar, Sarepta, que o significado profético é a oficina de refinar metais, estava bem próximo a ela, debaixo do nariz dela, e foi lá que Deus guardou o profeta. Foi lá, e quando ele tira de lá, leva o profeta para Kiriat Jearim, onde ele bebia das águas do riacho. É lá que Deus ordenava os corvos para que levasse carne toda a tarde para o seu filho. Escute, você que está morrendo de medo e apavorado com a grande tribulação, se você permanecer aqui, permaneça fiel,
porque aquele que te chamou é fiel para te sustentar. Ele vai prover água, Ele vai prover carne, Ele vai prover abrigo no meio de toda perseguição. Deus vai te guardar com mãos poderosas, porque quem nos guarda é fiel e poderoso para nos proteger. Só vão tocar num fio de cabelo teu, só vão tocar num fio de cabelo meu, se houver a permissão dele. Do contrário, ninguém toca. Porém, a palavra Belial significa homens perversos e malignos. Baal está desde o início tentando usurpar um lugar que não é dele. Baal também significa Lúcifer, o querubim caído, ex-brilhante. E ele quer um local que não é dele a qualquer custo. E para conseguir isso, ele arruma testemunha falsa, ele faz propaganda enganosa, ele usa a mídia, porque a propaganda tem muito a ver com a mídia. E ele começa a falar: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. É interessante que tanto Jezabel como o senhor dela, Baal, usa de um mesmo princípio. Sabe qual é o princípio? Acusar o teu oponente daquilo que você é. A primeira acusação acontece no Jardim do Éden, no lugar de delícias, quando, através de uma mutação, através de uma aparição, onde o dragão se materializa na serpente e aparece para a mulher para seduzi-la, e ele começa a conversar, ele começa a dialogar, e ele começa a insinuar que alguém que falou algo disse de outra forma. E ele chega para a mulher e diz: como foi mesmo que Deus disse? E ela diz: da semente que está no jardim comereis livremente, porém não a tocareis. E ele diz: olha, esse cara é muito egoísta, porque ele sabe que se você comer, você se tornará igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Esse cara é mentiroso, porque se você comer, certamente você não vai morrer. E é interessante que quem era mentiroso era ele, quem era egoísta era ele, mas tudo aquilo que ele era, quem era mentiroso era ele acusa o outro. Agora esse outro começa a gerar filhos da serpente, que tem a característica de pegar o calcanhar. Sabe qual a característica dos filhos da serpente? É acusar os outros daquilo que ele é e pegar pelas costas e pegar pelo calcanhar. E Jezabel, ela tem essas características de manipular, de distorcer. Agora, onde eu quero chegar? Preste atenção no que eu vou falar. A história secular, ela tem sido manipulada. Na verdade, todo o ensino tem sido manipulado nessa nação, porque simplesmente os senhores passaram a ensinar aquilo que era de acordo com aquilo dos seus interesses, e muitas das verdades foram distorcidas. E há um viés, e há um caminho que diz que há 3.000 anos antes do descobrimento de Cabral, os fenícios estiveram aqui. E através da arqueologia, nós encontramos na Baía de Guanabara embarcações dos fenícios, através da Pedra da Gávea, com escritura talhada na Pedra da Gávea. Nós temos algo interessante lá, que muitos historiadores têm dado veracidade, até alguns contestam, mas diz que está escrito lá assim, em fenício: Tiro Fenícias Badesir, primogênito de Etbaal. Está escrito, talhado na Pedra da Gávea.
exatamente isso. Agora deixa eu te mostrar um texto, rapidamente. Aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 2, no versículo 14, olha isso aqui. Deixa eu ler com você. Diz assim, 13 e 14. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi o homem de Tiro. Este saber lavra em ouro, e em prata, em bronze, em ferro, e em pedras, e em madeira, e em púrpura, em um pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de burril, e para todas engenhosas invenções, qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com seus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para seus servos o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, de que lhe falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano, quanto houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar, a Jope, e tu farás subir. Esses homens de Tiro, de Irão, eram pessoas habilidosas, pessoas que inventavam e criavam coisas, dentre as quais jangadas em embarcações, os quais eles pegaram as nações através de barcos. E a arqueologia achou embarcação do povo fenício na Baía de Guanabara, na Pedra da Gávea, está escrito exatamente isso: Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Etbaal. O que tem a ver o povo da Fenícia com a nação brasileira? Rio de Janeiro sempre foi capital do império, da colônia e da nação. Daqui sempre se governou muito. Rio de Janeiro é vitrine para as nações. E a briga continua muito grande. Pedra da Gávea significa uma torre alta, ou aquela... A Gávea é exatamente a parte onde no mastro fica o marinheiro, como vigia, olhando tudo aquilo que se aproxima para que dê o alerta. É como se dali da Pedra da Gávea fosse o local para dar alerta por todos os portais que são abertos no estado do Rio de Janeiro. E isso significa que na nação brasileira há um ataque maciço pelo espírito de Jezabel para dominar e lapidar as riquezas, que é feito assim desde o descobrimento. Mas é chegada a hora de se levantar um povo para brigar pelo maior patrimônio que existe no Brasil, que se chama família. Eu sou a favor da família, eu sou a favor da pátria, e eu sou a favor de Deus. Não tenho político de estimação, não tenho idolatria por político nenhum, mas eu sou a favor da família, porque Deus, família e pátria tem a ver com a palavra de Deus, que é o manual do fabricante ao qual eu creio. E minha oração é que esses políticos parem com essa guerra enorme política, onde tem maltratado e feito com as indecisões deles, com que muita gente morra sobre a nação, porque eles estão muito mais interessados na sua ganância do que nas vidas que estão sendo sacrificadas, e com o consentimento deles. Por isso é necessário que você ore, por isso é necessário que eu ore, porque depois que eles pegarem o governo, eles vão querer pegar a tua propriedade, porque esse sistema de governo tem a ver com o sistema de Jezabel. Baal é um deus da prosperidade, Baal é o deus da chuva, Baal é o deus que resolveria todos os problemas da nação de Israel. Porém, houve um homem, escute isso,
que foi diante desse rei. Está aqui no capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Muitos têm perguntado: aonde está o Deus de Elias? E Deus tem perguntado: aonde estão os Elias, que vão se levantar como voz proféticas, para declarar para o espírito jezabélico: não me interessa se tu vem da China, não me interessa se tu vem da Rússia, não me interessa de qual nação você vem, ainda há profeta na nação brasileira, e nós fechamos os céus sobre todo o ataque de vocês, e declaramos: há poder no nome de Yeshua HaMashiach, e todo ataque biológico, todo ataque espiritual seja retirado pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Aonde estão os outros 7.000 que se levantarão como voz profética, ainda que seja perseguido, ainda que seja procurado em toda a nação brasileira? Deus há de proteger homens e mulheres que não dobram o seu joelho diante de Baal e nem beijam a sua imagem, nem participam dos seus rituais satânicos de adoração a Moloque, de adoração ao... Aonde estão aqueles que não querem adorar a besta? Eu sei que tem muitos que têm adorado, e alguns são até meio bestas, mas não só os meio bestas, como os bestas completos, que servem um exército falido, porque o seu final é ser jogado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, porque Deus preparou para o diabo e seus anjos, e o diabo é Belial, e o diabo é Baal, e o diabo é Baphomet, e o diabo tem vários nomes, porém ele é um ser só, e a parte que lhe cabe é lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que o servem, se não se arrepender e abandonar o seu caminho, e reconhecer que existe um Senhor e Salvador. Jezabel, ela tenta tomar a vinha de Nabote. Está aqui no versículo 21, capítulo 21. Ela arruma testemunhas falsas. 2 homens para que numa reunião pública pudesse acusar. Ela arruma e falsifica documento porque ela assina no lugar do marido. Esse espírito, ele é capaz de falsificar qualquer coisa. Esse espírito faz com que a pessoa sofra de labirintite. Tudo roda em volta da pessoa. Esse espírito faz com que a pessoa ache que é uma rainha quando ela não passa de um inseto. Mas esse espírito, ele não só habita na mulher, esse espírito também habita no homem. Nós temos profetas que na verdade não são profetas porque não são nabi, porque a palavra para profeta é nabi, aquele que vê, aquele que é vidente. Mas tem a mesma palavra traduzida por Baruch, que é feiticeiro, e muitos feiticeiros têm se dito profetas, usurpadores, mercenários, têm se vendido até mesmo para partidos políticos, para colaborar e corromper a moral e os bons costumes, se vendendo e dizendo que são homens e mulheres de Deus, indo contra a palavra de Deus. Você nunca foi e nunca será um homem de Deus, um profeta. Você é um feiticeiro mercenário, e um dia prestará conta a Deus, porque você está servindo um Deus que te promete prosperidade e não um Deus que te promete a vida eterna. Porque Ele não pode te dar a vida eterna, porque nem Ele tem. E todo aquele que serve a Deus por dinheiro
serve o diabo por um salário melhor. Porque Deus nunca te chamou para você ter. Deus te chamou para você ser a imagem e a semelhança dele. Os homens estão cada vez mais distorcidos e numa ambição egoísta têm perdido a sua humanidade, onde vidas estão sendo ceifadas e eles estão preocupados somente com seus cofres e arrumar dinheiro, cada vez mais. Mas você é tão pobre, mas é tão pobre, que a única coisa que você tem na vida é dinheiro. Quando o dinheiro você não poderá levar para lugar nenhum, e se enterrar com você vai ser roubado. É hora de você se levantar e não brigar por partido, nem de direita nem de esquerda, mas brigar pelos princípios de Deus. A igreja está sendo proibida de ser igreja. A igreja está deixando de funcionar como igreja. E nós estamos acatando isso de forma pacífica. Eu sei que para muitos tem sido formidável, porque tu não ia mesmo para os cultos. Você era uma pessoa que só ia uma vez por mês. É hora de nós voltarmos. E não vem com esse papinho que a igreja foi para casa. Não. A igreja, a maioria, está distraído dentro de casa. Quantos cultos domésticos nós temos feito? Quantas ceias temos celebrado na casa? Quantos discipulados está sendo feito? Quantos livros da Bíblia você leu? Quantos livros que te edificam você leu? Você está dentro de casa sendo distraído, enquanto o anticristo prepara todo o governo para dominar e escravizar uma humanidade sem direção. Precisamos voltar aos princípios do Evangelho e não nos calar diante da ameaça de não sermos igreja. Ore pelo espírito de Jezabel que ataca a todo o sistema político. Há um governo espiritual trazendo uma ingerência no governo secular. E você, por não entender nada, fica dizendo que pastores, líderes, não têm que se meter na política. A nova ordem mundial, ela vai trazer a questão da política, da religião, da questão financeira, econômica e também tecnológica. Por isso é necessário a igreja despertar para brigar pelos seus, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Está quase acabando o meu tempo. Eu vou continuar na palavra e depois vou voltar para nós ceiarmos. A minha oração é que você, na sua casa, na nação brasileira, no estado do Rio de Janeiro, em cada estado, cada unidade federativa, no DF também, principalmente no DF, onde toda a estrutura é uma estrutura feita por um homem que acreditava que era a reencarnação de Tutankhamon e fez totalmente com o ocultismo, onde é um despacho de 2 velas acesas e um prato emborcado e outro aceso, e outro levantado. Deus, sai dessa nação. Nos livra, Pai, desse espírito de manipulação e controle. Essa nação, ela é tida como um celeiro de missionários mundiais.
Comece a levantar homens e mulheres tomados pelo Espírito que traga direção. A minha declaração profética sobre o número 38, eu não sei de onde você tirou o 38, é que o espírito de Jezabel não encontre força para manipular e que o reino de Deus e a sua justiça prevaleça 100%. 100% reino de Deus e justiça. Que nem você tenha o controle dele, mas que seja um controle totalmente teocrático de Deus, porque o governo de Deus é teocrático. O governo de Deus é teocrático. Igrejas do Brasil, comece a levantar clamores. Depois que a igreja jejuou, que a igreja tirou um dia de oração, muita coisa que estava escondida veio à tona. Você já atentou para isso? Que na época de Covid, onde todos nós temos que andar de máscara, depois do jejum nacional, algumas máscaras caíram. Levantemos, pois, outros jejuns e outros dias de oração nessa nação, para que mais máscaras caiam, independente de quem seja. Há poder na oração de uma igreja que ora. A palavra de Deus diz que se dois concordarem aqui na terra, será feito nos céus. Precisamos entrar em concordância primeiramente com a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes em meu nome vos será concedido. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Yoshua HaMashiach, que diz que se nós estivermos nele e a palavra dele estivermos em nós, tudo quanto pedirmos em concordância no nome dele será ligado aqui na terra, será ligado nos céus. Por isso é necessário orarmos de acordo com a vontade dele. E termino orando mais uma vez por todos aqueles que estão acometidos dessa enfermidade do inferno. Do inferno. Pai, no nome poderoso de Yoshua HaMashiach, aquele que era unigênito, Yahvé, e se tornou o primogênito. A tua palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós pedimos, Pai, que no reino espiritual e no templo espiritual se cumpra hoje em nossa vida. E nós transferimos para a cruz todas as nossas enfermidades e declaramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim como tu levantou uma serpente de bronze que funcionava como um para-raio de todas as descargas eletromagnéticas das serpentes que eram colocadas no deserto como querubins caídos ou anjos decaídos, que ao olharmos para ti na cruz possamos ser curados de todo o envenenamento das serpentes do diabo, de Baal e de Baphomet, aquele ser híbrido. Te pedimos assim, no nome de Yoshua HaMashiach, e agradecemos. Amém e amém. Beijo grande no coração de todos. Vamos voltar para celebrarmos a ceia e adorarmos